Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 19 de dezembro, cuja leitura do dia em Apocalipse 1, Oséias 1 a 7. Abra a palavra de Deus comigo, dá pausa no vídeo, não é ao vivo, então dá para você pausar. Ainda o vídeo ao vivo dá para você retornar, né? Se não me engano, dá para fazer isso. Abra comigo Oséias capítulo 6, versos 1 a 3, texto muito conhecido. Eu sempre tive vontade de compartilhá-lo aqui numa reflexão, mas acho que eu nunca tinha feito isso. Pelo menos eu não me lembro. Exceto quando anos atrás compartilhei lições bíblicas sobre Oséias. Mas quero compartilhar com você algo importante aqui. Oséias 6, 1 a 3 diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E ele a nós virá como a chuva serúdia que rega a terra. No meio do povo de Deus, mesmo em meio àqueles que estão junto aos irmãos, sempre há aqueles que estão espiritualmente distantes e precisam retornar ao Senhor. Por vezes, com as circunstâncias, a adversidade, os tropeços, os pecados, é possível que nós precisemos retornar a Deus. É claro, quando nós olhamos para esse texto, nós nos lembramos daqueles que estão afastados da presença do Senhor, nem têm congregado e têm levado uma vida totalmente fora do padrão do Senhor. Sim, com certeza. Também me direciono a esses. Se você é um desses, que há muito tempo está longe do Senhor, que se afastou do caminho do Senhor, essa reflexão aqui é para você. Mas também é para aqueles que estão no convívio dos irmãos, mas talvez também estejam espiritualmente distantes de Deus. E não é incomum o Espírito Santo mover corações que despertam para o seu atual estado e que tornam-se boca de Deus fazendo esta convocação. E lamentavelmente às vezes sendo a última chamada. Vinde. Voltemos ao Senhor. Escute com atenção. Peça ao Senhor para abrir o seu entendimento. O Senhor está me dando um constrangimento no espírito muito grande agora. Depois de eu ter dito essa frase, da última chamada, da chamada final. Quando nós olhamos aqui para o contexto de Oséias, o livro de Oséias nos mostra um povo que tinha necessidade de ouvir sobre o amor imutável de Deus para voltar ao Senhor antes que o trágico evento do cativeiro acontecesse. Como sabemos, aconteceu. Como é que aconteceu?
Com a morte de Salomão, a monarquia se dividiu em duas partes, e isso veio da parte de Deus, está lá no texto. O filho de Salomão quis dar ouvidos aos conselheiros mais jovens, a turma dele, a galera dele, não os conselheiros mais experientes, e resolveu responder ao povo que estava pleiteando um alívio, né, no pagamento de impostos. Ele respondeu de forma áspera, dizendo que seria mais rígido do que o seu pai havia sido. Então o reino é dividido, isso veio de Deus, separa Israel do norte, as 10 tribos do norte, Israel, chamando-se nação de Israel, e as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, sendo o reino de Judá, a nação de Judá, tá? Jeroboão I começa a reinar sobre Israel, estabeleceu bezerros de ouro em Dan e Betel para adoração, levando o povo a deixar de adorar a Deus em Jerusalém. Lembra aquela questão lá a capital de Judá veio a ser Jerusalém, e a capital de Israel, do Reino do Norte, veio a ser Samaria. Lembra aquela questão de Jesus com a samaritana, João 4, a hora vem, a chegada, né, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade. Ora, nós sabemos quem adoramos, vocês não sabem. E a mulher se posicionando ali naquele diálogo com Jesus, por quê? Porque os samaritanos tinham essa consciência, apesar de estarem no erro, tá? De que o verdadeiro local de adoração era ali com Judá. Alguns defendendo que poderia ser ali em Dan, em Betel, tá? Uma adoração meio que pagã. O que acontece? Nenhum dos reis que sucederam a Jeroboão I, nenhum deles se desviou desse terrível pecado, tá? Dessa adoração pagã. Deus é tão misericordioso que Deus enviou Elias, lembra de Elias e Acabe? Deus enviou Eliseu, Deus enviou Amós, né? Houve um curto período de uma estabilidade, prosperidade no reinado de Jeroboão II, que foi o 14º rei de Israel, mas assim que ele morreu, vieram alguns golpes de Estado, veio a decadência moral, espiritual e resultou logo numa rápida ruína. Antes dos assírios conquistarem Samaria e levar as 10 tribos para o cativeiro, isso aconteceu, e o nosso entendimento ao longo da Bíblia, tá? Eu já comentei isso aqui em Reflexões, é de que quando Deus ele espalha as tribos, e como é que esse império era, esse império assírio? Ele pegava as tribos e as dispersava entre as nações que eles haviam conquistado. Então Deus dispersou o povo dele entre as nações. Então você tem sangue de israelita correndo nas veias de muitos, né? Muitos ao redor do mundo. No Brasil, em tantas nações, já fizeram pesquisas, identificaram alguns traços, né? De várias nacionalidades. E aí, por quê? Isso é propósito de Deus, para que Deus salvasse pela fé os gentios. Quando ele promete a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tá? E claramente Gálatas 3,8 diz que era Deus prometendo que ia salvar os gentios, justificar os gentios pela fé, e essa fé seria no descendente de Abraão, em Cristo Jesus. Quando Jesus ele aparece lá na Galileia das Nações, cumprido Isaías 9, 1 e 2, a luz raiando na região da sombra da morte, era isso, a luz raiando naquela região que fazia fronteira das tribos de Zebulão e Naftali no norte, fazia fronteiras
com as nações. Então era esse cumprimento, tá? Jesus vindo salvar também aos gentios. E entende-se claramente isso nas Escrituras, tá? Eu vou falar um pouco, uma citação que Paulo faz a respeito disso. Então, antes dos assírios conquistarem a Samaria e levar as 10 tribos do norte para o cativeiro, o que o Senhor faz? O Senhor levanta Oséias, um profeta apaixonado, como último recurso para tentar trazer o povo de volta para Deus e evitar o desastre. Oséias descreve as condições sociais da sua época: líderes corruptos, instabilidade familiar, imoralidade generalizada, conflitos entre ricos e pobres. A idolatria era muito comum, os sacerdotes falhavam na tarefa de guiar o povo no caminho da retidão, da justiça. E apesar desse triste quadro, Oséias traz esperança para motivar o povo a voltar-se novamente para Deus. É interessante aqui o versículo, o último capítulo, né? Verso 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Né? Tem esse chamado ao retorno de Israel. Então, ele vem trazendo essa esperança. E por volta desse mesmo quadro, tá? Triste, o profeta dedica-se com todo empenho para levar o povo de Israel à convicção de seus pecados e ao arrependimento antes que o julgamento final chegasse. Era a chamada final, antes do cativeiro. O profeta era amoroso e sensível, e ele era até chamado de o Jeremias do Reino do Norte, porque ele tinha aquele mesmo coraçãozão quebrantado de Jeremias, quando profetizou no período final de Israel. Para Oséias, mais do que o povo desobedecer a Deus, era mais do que o pecado do povo, né, melhor dizendo, era mais do que o povo deixar de obedecer a Deus, era mais do que desobediência, era uma traição ao amor de Deus, tá? E aí, nesse entendimento, nós podemos dividir o livro em duas partes. A primeira, de cunho mais bem pessoal, capítulos 1 a 3, que fala da esposa infiel e o marido fiel, retratando Oséias e a esposa, já vou falar mais sobre isso. Onde, capítulo 1, casamento, no 2, a infidelidade, no 3, a restauração. A segunda parte, dos capítulos 4 a 14, um contexto nacional, em que trata da nação infiel e do Deus fiel, sendo dos capítulos 4 a 7 a infidelidade, 8 a 10 o castigo, 11 a 14 a restauração, ok? Indo para o capítulo 1, verso 2, começar a falar aqui da esposa, versículos 1 e 2, né? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Com a expressão mulher de prostituições, nós temos assim em 3 interpretações. Primeiro, uma alegoria do relacionamento de Deus com Israel. Segundo, é que de Gomer entrou em imoralidade após o casamento com Oséias. E uma terceira é de que Oséias sabia que Gomer era uma prostituta quando se casou com ela, estabelecendo-se aí dentro disso o tema principal do livro, tá? Nessas 3 interpretações, ok? Como era um povo que não
que não estava inclinado a ouvir o Deus de amor, o Senhor usa a vida do profeta Oséias como a sua poderosa mensagem. E aí ele traça um paralelo da apostasia de Israel e do casamento de Oséias. O noivado, o versículo 2 que eu acabei de ler para você no capítulo 1, com paralelos de Jeremias 2:2. O casamento, versículo 3 que eu li com você também, quando ele vai e toma de fato, paralelos com Ezequiel 16:8-14. O adultério, no capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Lembra aquele episódio de um pastor que caiu em adultério, se relacionou com a esposa de um irmão que congregava com ele, e ele usou esse versículo de Oséias 3:1. Saiu até no noticiário, por conta de uma leitura equivocada dele, da língua portuguesa. Ele entendeu que não era vai, toma uma mulher adúltera. Ele entendeu, vai, toma uma mulher e adultera. Foi o que ele entendeu, segundo ele falou, né? E por conta disso, ele convenceu o marido dessa irmã e se relacionou com essa irmã. Você deve se lembrar desse vídeo, ficou muito conhecido aí há alguns anos atrás, tá? E esse paralelo do adultério, você tem em Jeremias 5:7, Ezequiel 16:15-34. A desavença, versos 3 e 4 aqui seguindo. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua e sem éfode ou terafim. Tá? Jeremias 3:8-10 e Ezequiel 16:35-52 é um paralelo. E a restauração no verso 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Tá? Quando nós lemos versos 4, vou ler aqui sobre a questão dos filhos, né? No capítulo 1, e disse-lhe o Senhor, quando ela concebe um filho: põe-lhe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. O que é Jezreel? Significa, aponta para um julgamento ativo como castigo, tá? O sentido do nome. Depois, versículo 6, e tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe o nome de Lo-ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei, mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Olha Deus profetizando como é que é salvar o povo, né? E Lo-ruama significa desfavorecida, tá? Depois, versículo 8. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Ou seja, Lo-ami significa não meu povo. Não, meu povo. É importante nós vermos aqui a progressão, a alegoria da progressão dos 3 nomes, porque evidenciam estágios do relacionamento. Um castigo ativo, depois ele desfavorece e depois ele considera não mais seu povo. Só que aí vem os versículos 10 e 11. Todavia o número dos filhos, isso aqui é muito importante. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar,
que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, os dois reinos, ok? E constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. O nome de Oséias significa Jeová é salvação. E com o próprio nome, essa era a principal mensagem que ele proclamava. O Senhor vai salvar, o Senhor é salvação, o Senhor é salvação. E quando o Senhor diz isso aqui, vem na progressão. Vou castigar, vou desfavorecer, não vai ser mais meu povo. Bom, todavia, haverá um tempo em que, onde se dizia não são meu povo, será dito, vocês são filho do Deus vivo. Isso aqui é extraordinário. Porque Paulo menciona isso juntamente com o versículo 23 do capítulo 2, que diz assim, e semelarei para mim na terra, e com poder semeei dela, que não obteve misericórdia, e eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Paulo menciona isso como a salvação ofertada de graça aos gentios. Romanos 9, 24 a 26. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios, como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, o Ami, e amada que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Deus, na mensagem aqui do livro do profeta Oséias, Deus estava chamando o povo de volta para ele. Deus estava chamando o povo de volta para ele. Não, e como desse povo que depois foi disperso no cativeiro entre as nações, Deus estava simbolizando ali, chamando as nações a se voltarem a ele, chamando os povos de toda a terra a olharem para ele, chamando os povos a se voltarem para o seu Criador. Vinde, voltemos ao Senhor. Arrependa-se, arrependa-se. No lugar onde não era chamado de povo, agora, pela fé no Senhor Jesus, você pode ser chamado de filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Além de oferecer esperança para inspirar seu povo a voltar-se novamente para Deus, o livro aponta que aqueles que estavam fora da família de Deus agora são admitidos a um relacionamento com Ele. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! E feitos filhos de Deus. João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o contexto vem nos mostrando aqui, versículo 13 do capítulo 2, por exemplo, pincelar aqui, castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhe queimou o incenso, e se adornou dos seus pendentes, das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Nós procuramos amores para nos satisfazerem, ídolos do coração, virando as costas para Deus. Como somos ingratos. Como somos ingratos. Mas devemos agradecer ao Senhor, porque por sua longanimidade, Deus não desistiu de nós. Você ainda está aqui com vida, tem a oportunidade de render o seu coração e voltar para os braços
de Deus. Nos versículos 19 e 20, quando ele diz assim: e desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecereis ao Senhor. Nós podemos ver aqui algo simbolizado, profético de Jesus Cristo, o noivo, unindo-se à igreja, sua noiva, apontando para essa cerimônia de Deus, num relacionamento eterno com o seu povo. Com o seu povo. No capítulo 3, já li para você, versículo 5 eu quero ler mais uma vez. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Presta atenção nisso aqui. A longanimidade de Deus expressa essa renovação do chamado de Oséias para amar a sua esposa, quando ele diz vai outra vez, né? E esse chamado dele para amar a sua esposa, que havia retornado para o antigo e moral estilo de vida. Mas que rei é esse? Davi. Davi já havia morrido. Que eles buscariam no fim dos dias Cristo, o descendente messiânico de Davi. Em Cristo. Em Cristo, Deus está trazendo as pessoas para Ele. Em Cristo Jesus. Capítulo 4, verso 6, versículo conhecidíssimo nosso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que tu se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E aí tem coisas terríveis aqui que eles fazem, né? O texto vem dizendo aqui. E não que tenha sido uma falta de conhecimento por falta de oportunidade, mas voluntariamente o povo desprezava a palavra de Deus, trazendo graves consequências. Capítulo 5, versículo 4. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito das prostituições está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Às vezes, o pecado está tão enraizado naquele que apostatou da fé, naquele que se desviou, que a pessoa simplesmente não consegue tomar as atitudes necessárias para retornar a Deus. Mas acorda, Deus é poderoso para resgatar para si o pecador. Deus é poderoso para trazer você de volta para Ele. Deus está te chamando ao arrependimento. Vinde e voltemos ao Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. E é o que nos diz o versículo 1 do capítulo 3. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Muitas vezes nós ouvimos pregações nesse texto, onde entendemos que no nosso relacionamento com Deus, precisamos reconhecer que o coração de Deus é a favor da restauração do seu povo. E é o contexto da carta, do livro, tá? Entendemos também que Deus abençoa de maneira especial, ainda que Ele mesmo tenha de alguma maneira nos corrigido. Essa é uma verdade também. E no primeiro momento, numa perspectiva comum, o que nós entendemos é que esse texto se trata de um lindo chamado ao arrependimento, de evidência de um arrependimento e do reconhecimento de que Deus restaura a ferida que Ele mesmo nos faz. Mas, se nós observarmos o contexto, veremos Deus declarando que levaria Israel a pensar nas consequências das suas más ações e que, por isso, eles buscariam angustiados a Deus, dizendo o que eles falaram no texto. Por que eu digo isso? Porque isso está no contexto. Olha comigo, por favor. No versículo 15. Irei e voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados, até que haja arrependimento, e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Aí Deus falando que o povo diria, né?
Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem esse sentido. No versículo 2, quando ele diz: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O Senhor nos ressuscitar ao terceiro dia para vivermos diante dele com a sua vinda certa como o amanhecer, não nos parece uma profecia escatológica para o retorno de Cristo, em que quando o Senhor retornar, os mortos ressuscitarão e aqueles vivos terão seus corpos transformados e encontraremos com Ele? Eu tenho a plena certeza no meu espírito, para mim, que sim, que isso aqui também é algo escatológico para o retorno do Senhor. 2 dias já passaram desde a vinda dele. Nós já estamos às portas já estamos no terceiro dia, chegando ao terceiro dia. Neste milênio, neste terceiro milênio, a partir após 2000 e alguma coisa, alguma coisa 2004, 2006, não é? Varia por conta da datação. Nós já estamos no equívoco da datação lá no início. Nós já estamos entrando no terceiro milênio. E mais precisamente, daqui a alguns anos, nós chegaremos ao terceiro milênio da ida do Senhor para os céus. Então, na entrada deste terceiro milênio, completando-se os 2. Então, eu compreendo que também por este texto e por todo o restante que você me conhece aqui falar na palavra, nós estamos na brevidade do retorno do Senhor. Para quando? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu vejo que esse versículo 2 aqui, ele é escatológico também, tá? O versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O relacionamento com Deus, ele precisa ser uma constante em nossas vidas, pois precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor até o encontro com Ele. Lembra da reflexão recente de crescer no conhecimento do Senhor? Algo assim? Tem nem uma semana, talvez. Precisamos prosseguir, tá? Por que eu uso aqui das chuvas? Já falei numa reflexão em Tiago. Com a pouca chuva no Oriente Médio, as chuvas temporã e serôdia fazem parte do planejamento agrícola. A temporã, que significa, é o termo que significa cedo, também conhecida como primeiras chuvas. Ela cai no período do outono, a partir de outubro, marcando o início do plantio, regando a terra para a semente germinar perfeitamente. A chuva serôdia, o termo significa tardio, mais tarde, também conhecida como últimas chuvas. Ela cai no período da primavera, principalmente em março e abril. Fortalece as plantações no tempo da floração, preparando o fruto para a colheita farta. E em diferentes textos bíblicos, elas apontam alguns significados. Marca o derramar do Espírito Santo, por exemplo, entende-se, né? Alguns entendem Joel 2 assim. Fases do tempo e Deus agindo no tempo certo, tá? Então, a nossa semeadura em prosseguir, em conhecer ao Senhor, nesse tempo presente, trará a colheita do nosso encontro com o Senhor, quando Ele vier ao nosso encontro, ok? Versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Qual é o detalhe aqui? É que no capítulo 6, nós vemos um Israel aparentemente arrependido, que volta a Deus, mas a sua linguagem o trai.
eles ainda culpam a Deus por seus problemas, quando eles dizem assim, porque ele despedaçou, entendeu? Então eles abusam da graça, pressupondo que, sendo Deus o culpado e não eles, Deus é obrigado a restaurá-los. Deus não, aqui não está registrado, dos versos 1 a 3, o que eles efetivamente disseram. Mas é Deus profetizando que eles diriam isso de forma fingida. Por quê? Porque um indício é um arrependimento transitório, que ele for, versículo 4. O que eu vou fazer contigo, Efraim? O que eu vou fazer contigo, Judá? A sua benignidade é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ou seja, um arrependimento de Israel transitório, passageiro. Você entendeu? O contexto do verso 15 até o 4, Deus estava afirmando que o povo diria. E no versículo 4, Deus diz que era um arrependimento aparente, fingido. Será que você e eu também não fazemos muitas vezes exatamente assim? Será que não precisamos reconhecer que o Senhor permite que situações adversas extremas entrem na vida do seu povo para que venhamos a buscar a Deus mais firmemente? Será que não precisamos ser rápidos em admitir nossa culpa pelo pecado, não negando que pecamos, confessando, nos arrependendo e sendo restaurados de volta para Deus? O versículo 5 ele é algo impactante porque diz: por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Quando não há sinceridade nesse retorno, quando nós não voltamos a Deus de todo o coração, o juízo já está revelado na palavra de Deus, trazendo à luz a motivação errada que estava oculta em trevas, nesse fingimento de enganarmos a nós mesmos de que estamos em Deus, ou de que estamos abraçando a fé, de que retornamos para o Senhor, quando o nosso coração ainda não voltou para Ele. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Como então? Como voltar ao Senhor? Versículo 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, não a religiosidade vazia, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos, não a religiosidade vazia. O que Deus espera de nós é vida com Ele, em relacionamento com o próximo, andar em santidade e praticar a justiça, amor vertical e o amor horizontal, um tema recorrente em toda a Escritura Sagrada. A nossa maior responsabilidade é o amor ao Senhor sobre todas as coisas, mais do que a nós mesmos, mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer coisa. Mas, além de não separar a vida com Deus do relacionamento com o próximo, dando a devida importância ao amor horizontal. E é isso que nós precisamos. É nós sermos como está aqui revelado em Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Esqueci de colocar aqui no texto, mas lembrei. 24. A partir do 21. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós precisamos, no sincero arrependimento,
voltarmos para Deus. Vinde, voltemos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.